Oi turma, tudo bem? Eu sou a professora Mayara Brasil e hoje nós vamos continuar aí os nossos assuntos. Claro que a gente vai dar uma pausa nos conteúdos. Como vocês viram, a gente está quase terminando a segunda unidade. Ainda falta falar um pouquinho sobre a formação dos Estados Unidos, ainda falta falar um pouquinho ali dessa condição toda na América, mas a gente vai dar uma pausa por quê, né? Porque a gente já tem um tempo que a gente não corrige as apostilas. Eu estou recebendo de vocês, eu ainda não passei um retorno da primeira unidade, né, que era ainda sobre a Revolução Industrial. E aí eu passei na aula passada o primeiro capítulo da apostila da segunda unidade. E aí nessas próximas aulas eu vou estar trabalhando só correção, né, mais ou menos as 3 aulas só de correção, tá? Hoje nós vamos falar aqui da primeira unidade, módulo 1, que é o capítulo 2 e o 3. O 1 eu já tinha corrigido em sala. E aí nós vamos corrigir hoje o capítulo 2 e 3, e na aula que vem nós vamos corrigir o capítulo 4, que eu pedi, teve gente ainda que não entregou, né? Mas eu fiquei feliz porque muitas meninas aí, principalmente as meninas, claro que alguns rapazes também, o Anderson entregou a atividade. Ainda falta algumas pessoas que não estão na minha lista, mas já entregaram muitas pessoas já entregaram, a Nicole, a Marcele, a Sara, muitas pessoas aí já entregaram. E aí nós vamos ver aqui a correção da unidade 1, capítulo 2 e o capítulo 3, tá bom? Então vamos lá, primeira questão, na página 19 da primeira unidade. Vocês vão ver o quê? A primeira questão falando o seguinte, para fazer uma relação ali, entender, escrever qual é a relação entre cercamentos e indústria têxtil, né? Qual o vínculo entre cercamento e indústria têxtil. E aí, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, né? Aqui a gente não vai dar uma resposta exata, porque muitas pessoas ainda pensam que história é decorar. Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não, gente, a história se renova a cada dia que passa, e hoje a história não é só decoração, não. A história trabalha muito com a biologia, a história trabalha muito com outras ciências, a história trabalha muito com artes, né? Eu estou trabalhando o 7º ano ali, encontrou alguns assuntos com a professora Bárbara em artes. A história trabalha muito com língua portuguesa, principalmente a língua portuguesa. Como vocês estão vendo aqui na atividade, a atividade de vocês pede o quê? Dissertação. Dissertação é o quê? Texto, né? Para você construir um texto, você precisa de quê, gente? No mínimo, de interpretação e coesão. Interpretação e compreensão. E depois o quê? Coesão e coerência, né? Então, professora, mas esse é assunto de português. Pois é, a história não é decoração, é compreensão, é interpretação. E aí, na apostila de vocês, na página 19, tá lá falando que é para você fazer uma dissertação, né? Fazer um texto subjetivo, dizendo, olha, faça um texto. Quando diz assim, faça um texto, quer dizer o quê? Faça uma dissertação. A dissertação do Enem, né, cobrada ali 30 linhas, mais ou menos, 30, 20 linhas. Mas dissertação não precisa ser só 20 linhas, né? Pode ser mais, ou então não precisa ser até 20 linhas, pode ser menos. Dissertação é um texto. Claro que tem toda a estrutura que a gente vai entrar hoje, que já ia para a professora Jaqueline, se eu não me engano, né, gente? E aí, na primeira questão, está pedindo para você fazer um texto. Então, o que é que eu vou fazer? Dar orientações para que vocês construam um texto de vocês. Eu vi algumas aí que vamos melhorar um pouquinho, né? Então, se você não tem muita noção do que botar nesse texto, vou estar dando aqui algumas dicas. Olha, a primeira questão. Coloquei assim, ó. Os cercamentos estão relacionados com terras demarcadas, terras que antes eram livres, que os camponeses poderiam usar, as pessoas poderiam usar normalmente, qualquer pessoa podia usar. E aí latifundiários, pessoas importantes, pessoas que tinham poder, começaram a usar essa terra, cercar essa terra, olha. Começaram ali, ó, botar cerca mesmo, por isso é cercamento. E aí camponeses, ó, se virem para lá. Se vocês não têm terra, é problema de vocês, que agora a terra é minha. E aí eles iam para onde, gente? Eles iam para a cidade. O que nós vamos falar de que é o êxodo rural. Então tá bom, então isso aí que é o cercamento. Então eles usavam essas terras demarcadas, os latifundiários usavam essas terras demarcadas para seus interesses, né? Antes era de todos e agora vai ser os interesses do latifundiário, que era rico. Então ele vai influenciar o êxodo rural e ele vai também criar
dentro dessas terras que ele cercou ovelhas, principalmente ovelhas, gente, da ovelha que retira a lã. Ele vai criar animais que vão produzir a lã. Já tinha uma tradição muito antiga dentro da Inglaterra, eles já produziam roupas e tecidos de muita qualidade, mas isso era muito artesanal, era muito feito por família, né? Era muito feito à mão. E agora, aqui, ó, já no século XVII para o XVIII, os latifundiários começam a tomar essas terras mesmo, nem que seja força, expulsando os camponeses, e eles vão criar dentro dessa terra animais que produzem lã, e essa lã vão fazer tecidos, e assim eles vão querer ganhar dinheiro, porque agora eles estão vivendo um outro momento, né? Passou a Revolução Gloriosa, passou ali a Revolução Puritana, eles estavam com o pensamento burguês, já querendo incentivar a indústria, já tinham interesses em indústrias, então por causa disso eles vão aproveitar o campo e vão pegar essas matérias-primas que estão no campo, no caso aqui é a lã, né, que vem da criação das ovelhas, e vai alimentar a indústria têxtil. A indústria têxtil, gente, em outras palavras, é a indústria do tecido, ou seja, é aquela indústria que vai cuidar que as roupas sejam feitas, materiais que sejam de tecido sejam feitos. E aí por isso que é a principal indústria ali no começo da Revolução Industrial, é a indústria têxtil. Então por causa aí do cercamento, né, os latifundiários investiram pesados nos cercamentos para poder retirar a lã, e aí isso auxiliou não só o êxodo rural, como também a fabricação de lã, de tecidos e outras coisas que eram alimentadas pela indústria têxtil. Então, a segunda questão tem a letra A e letra B. Então, a letra A fala o seguinte, mais ou menos relacionar ali produtos fornecidos pelos ingleses. Isso aqui é uma pesquisa, você poderia usar outras fontes além do material. Gente, o material de vocês, ele não está educando só para você decorar o que está lá no livro. Algumas questões ele vai querer que você retire mesmo do livro, e outras questões ele vai querer que você pesquise. Para quê? Para você aprenda, para que você aprenda a usar a internet de forma ética, para que você aprenda a fazer pesquisas, que você aprenda a fazer associações com o material que você já tem na mão. Então vamos lá, ó. Produtos fornecidos pelos ingleses. No textinho que tem aí, na página 19, está falando um pouquinho sobre algodão, né? Inclusive que outros lugares como a Índia tentaram copiar, fazer produtos de baixa qualidade para poder competir com a Inglaterra, né? Com a chita, outras coisas aí. E aí então nós vamos ter o algodão, vai ser fornecido pelos ingleses. Inclusive lá os ingleses colonizaram essas regiões da Índia, essas regiões aí asiáticas, e aí os próprios indianos tinham a sua própria fabricação de tecido, e os ingleses meio que colocaram indústria têxtil lá, e os indianos eram praticamente obrigados a só comprar aquele produto do inglês, né? E então o inglês ele fornecia mesmo isso, era tecidos, era produto têxtil para eles, variados tipos de produtos têxteis, e também nessa relação aí de produtos fornecidos pela Inglaterra, é engraçado porque a Inglaterra comprava algodão do Brasil, depois teve os norte-americanos. Assistam os 12 anos de escravidão que tem na Netflix, né? Aí você vai ver o que os norte-americanos, eles tinham ali a plantação de algodão, o Brasil tinha a plantação de algodão também. Isso tudo era para quê? Para poder fornecer para os ingleses. Depois os ingleses industrializavam, e meio que de forma ideológica mesmo, ele acaba fazendo com que as colônias comprem os tecidos apenas na mão dos ingleses. Então era o algodão, os tecidos, e também eles começaram a fornecer de certa forma um novo tipo de escravidão, né? Então vocês vão ver aí no texto que vai falar muito relacionado da Inglaterra com a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra também teve colônias, não só na África como na Ásia também, e de forma indireta fomentou ali a colonização no Brasil, nos nortes americanos ali, e fez com que os escravizados também fosse um produto, como se fosse um produto, né? Porque as pessoas que eram escravizadas não eram vistas como seres humanos, era vista como um objeto mesmo. Então esses aí são mais ou menos o que você vai colocar. Você pode se aprofundar tanto na internet, como se você pode ver outras coisas na apostila, que é só um direcionamento mesmo. Na letra B, está falando o seguinte: a vitória do mercado exportador sobre o doméstico. É uma citação que tem no texto, né? Dentro desse mesmo texto,
tem falando assim, a vitória do mercado exportador sobre o doméstico. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que, por exemplo, antes tudo era feito dentro das famílias. Os ingleses já tinham essa tradição de fazer tecidos na sua região, né? Cada pessoa assim de cada país também faziam seus móveis, as suas roupas, faziam tudo dentro de uma casa ou para uso, mesmo à mão, mesmo familiar, a família que fazia. Não sei se vocês já viram, geralmente os avós, quem tem avós, bisavós, sabe que às vezes os avós, eles querem ali costurar, né, comprar ali um tecido, fazer uma coisinha. Tem pessoas que até hoje têm dom, né, que sabe fazer, não precisa ir numa costureira, não precisa comprar nada nas lojas, que já sabe fazer um vestido, já sabe fazer tudo isso, né, bonitinho. Por quê, gente? Porque antigamente, mas agora não é antigamente da nossa época, não. No século XVIII para trás, né? No século XVII, XVI, tinha muita gente que fazia as coisas mesmo ali no meio familiar, à mão, artesanato, que a gente viu aí na Revolução Industrial. Então, meio que quando veio a indústria, meio que as pessoas deixaram de fazer em casa e começaram a comprar na loja. Por quê? Porque a indústria, ela fazia muitos produtos em grande escala, né? Em grande escala, não era artesanal mais. As máquinas faziam em menos de alguns minutos as roupas, várias roupas estavam feitas. Então, meio que mudou a relação familiar que tinha dos produtos. Os produtos agora eram feitos por máquinas. As pessoas não precisavam mais fazer roupas, era só ter dinheiro para poder comprá-las. E aí, o outro ponto que você pode botar para comentar esse texto aí é sobre os funcionários que não se conhecem mais, ou seja, além de tudo, essa relação doméstica que se tinha da família, né? Então a família que fazia as roupas, fazia os móveis, fazia tudo isso, agora o trabalhador, o operário, ele vai para a fábrica onde tem essas mercadorias em grande escala e ele nem conhece as pessoas que estão ao lado dele, ele nem conhece as pessoas ali, às vezes não precisa nem saber do nome da pessoa, dependendo do lugar que você trabalha. Se for muito grande, como por exemplo algumas indústrias que nós conhecemos que é internacional, vocês vão perceber que é tão grande essas indústrias que tem a sede e tem ali as filiais em todos os lugares do país. Então você não conhece todas as pessoas daquela empresa, né? Você não viajou para todos os países para conhecer cada operário, que é impossível. Então, assim, a indústria fez com que as pessoas que trabalham na mesma fábrica ou na mesma empresa não precisassem nem conhecer o nome da outra pessoa, né? Não é que não queira, é porque não tem como conhecer todo mundo. E isso sai meio do ambiente familiar. Até a manufatura ainda é um pouquinho familiar, né? Porque ainda você tem aquele contato com as pessoas, é um grupo menor, e aí você ainda tem aquele contato. Mas aí já a indústria não, a indústria já é muito grande. Então já foge do doméstico, né? O seu tio vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar em outra, ou até mesmo se for uma família trabalhando numa empresa, um vai para um departamento, outro vai para outro, passa o dia sem se ver. Então mudou um pouquinho a relação doméstica do trabalho. O trabalho era doméstico, era na casa, agora é fora. E as pessoas não se conhecem. O terceiro ponto que você pode botar nessa frase é que alcançou vários continentes, que a gente já estava começando a falar, né? Doméstico vem de casa, vem de lá, vem daquela coisa mais próxima, né? Aquele aconchego. Já quando a gente fala aqui que saiu, que é exportador, quer dizer que sai ali daquele ambiente familiar e atinge outras regiões que você nem imaginava que poderia atingir. Ou seja, sai do doméstico e agora é exportador. Você pode colocar isso aí, né? Se você preferir, que é um direcionamento, você pode construir sua resposta em cima disso. Na página 22, nós vamos ter um ponto, uma gravura que representa as grandes cidades. Aí você vai ver nessa pintura aí que é muito bonita, né? As pessoas com sobretudo, chapéuzinho, cartola, tudo bonitinho, sapatinho, social e todo andando lá. E você pensa, nossa, essa gravura está representando a realidade, a multidão no século XIX? Gente, se você viu os vídeos, você viu as aulas, você sabe que não, né? Que as gravuras não estão representando a sociedade como ela realmente era no século XIX. Por quê? Não era só a beleza, como tá ali, tudo bonitinho naquela gravura, tá tudo bonito, tá tudo bonitinho, as pessoas conversando entre si, mas não, né? Tinha muita desigualdade social, então algumas pessoas eram pobres e outras eram ricas. E quando eu falo pobres, era a pessoa mesmo que andava com mulambo mesmo nas ruas, e outras pessoas que estavam com terno caríssimos, com cartola caríssimas, né? Então aquele quadro ali, se você fosse tirar, se fosse uma fotografia, fosse uma fotografia, meu Deus do céu,
tivesse a foto, né, que hoje é foto, se tivesse uma foto daquele momento e registrasse, você ia ver pessoas na rua pedindo esmola, você ia ver pessoas ricas andando de carruagem. Então aquilo ali não condiz realmente com a desigualdade social que era existente. Outra coisa, a falta de higiene. A falta de higiene, por quê? Porque nesse momento não tinha uma fiscalização do governo e naquele momento eles estavam se urbanizando muito rápido, crescendo muito rápido. Então algumas ruas não eram planejadas, não tinha uma fiscalização dos alimentos, não tinha esgoto, então era esgoto a céu aberto. Então tinha um odor, né? Você estava passando ali a pé, você sentia um odor muito forte, peixe podre, carne apodrecida, não tinha mesmo assim higiene, né? E inclusive as moradias eram indevidas, não era só prédios bonitos. Nós vamos ter muitas casas ali no século XIX, principalmente aquelas que eram mais próximas às fábricas, em que as moradas eram indevidas mesmo, como eu mostrei para vocês o filme do Charlie Chaplin. Lá no finalzinho tem o quê? Uma casinha de madeira, né? Toda acabadinha, caindo aos pedaços que ele passava e afundava, né? Ou então que a madeira batia nele. Ali, claro, é uma representação, o filme não é uma realidade, mas é só para você ter uma noção de que as casas não eram todas bonitinhas e todas planejadas. Além disso, nós vamos ter a impessoalidade, ou seja, as pessoas ali, uma crescente população, as pessoas, uma multidão enorme, acho que igual ali no centro, mais para o sudeste, né, que tem mais um pouquinho do que aqui em Imperatriz ainda tem bastante, ali quando você vai para o calçadão, mas quando você vê ali no sudeste, aquelas grandes ruas, as pessoas indo e voltando, aquelas pessoas nem se conhecem, é uma grande multidão. Então isso é impessoal. Por quê? Porque é muitas pessoas que vão e vêm o dia todo, que até esbarra na outra, mas não conhece a outra, não conhece a família da outra, né? Ao contrário de vilarejo, que as cidades são pequenas, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida do outro. E aí nessas grandes cidades é uma grande multidão, mas a maioria não sabe nem onde o outro mora, né? E também um dos que eu coloco aqui como bem importante é a criminalidade. Porque no século XIX vai surgir a criminalidade. Quando a gente fala criminalidade, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de... surgem aí novos problemas urbanos que antes não tinha no campo, e então começa roubo, assassinatos, e aí por isso que surge nesse período o livro do Sherlock Holmes. É um livro, gente, mas tem filme também, né? Na Netflix tem uma série e tem filme. Tem o filme Sherlock Holmes, Holmes, que é com o antigo Capitão de Ferro, que eu também não vou dar spoiler, então é muito bom. E tem o Sherlock Holmes também, que é a série, que tem o Doutor Estranho, tudo da Marvel, né? Tá lá na Netflix, é muito interessante. Por que foi criado esse personagem? Para poder retratar a questão dos crimes que surgiu no século XIX. A série Sherlock Holmes, né, que eu falei para vocês, já é meio pegando esse período contemporâneo que nós estamos vivendo. O filme é um pouquinho mais do século XIX mesmo. No século XIX, gente, estava começando muito roubo, muito assassinato, coisas que não aconteciam no campo, e as pessoas ainda não sabiam lidar com isso. A polícia não servia para isso. A polícia era para defender o território de outras pessoas, geralmente, ou de grandes levantes, manifestações. E agora nós estamos vendo pequenos casos de assassinatos, pequenos casos de roubos, de furto. Então as pessoas começaram já que o exército era para pôr defesas, grandes manifestações de povo, começaram a contratar detetives particulares. E a polícia foi reorganizada para poder atender às necessidades das pessoas. Então eu indico essa série aí para vocês. Na página 26, nós vamos ter aí umas questões mesmo objetivo, ou seja, de marcar. Na página 26, a primeira questão é do Enem de 2010, que vai falar ali sobre lucro, sobre escravização. Aliás, a palavra que mais cita é lucro nessa questão aí. Por isso que a resposta correta é a letra E. Por quê? Né? Se você for analisar, tem algumas questões ali que estão afirmativas, que estão até certas, mas não envolve a questão do lucro. Tem outras que realmente você vê de cara que não condiz com o contexto da Revolução Industrial. Então é a letra E. A segunda questão da página 26 é subjetiva. Nós temos o texto 1 e o texto 2. E aí é subjetiva, gente. Eu vou dar só uma dica e você vai construir a sua resposta. Então, olha, no texto 1 e no texto 2 tem algumas palavras que se repetem, ou então alguns adjetivos para aquele momento do século XIX, século XVIII, né? Então, olha só quais são os adjetivos que aparecem nos dois textos. Triste, pobre, poluído, violento, frustrante. De frustração. Então, se você prestar atenção aqui, esses adjetivos falam de quê? Que a Revolução Industrial foi boa em todos os aspectos? Não. No aspecto social não foi tão bom, não. Foi bom para a elite burguesa.
mas para a população mais pobre não foi num desenvolvimento tão grande. Aí no segundo texto, violento, poluído, assustador e desigual. Então aqui ainda tem a desigualdade social e nos dois textos você percebe o quê? Você percebe que tem a questão da poluição, fumaça negra, como eu falei para vocês lá naquela aula de Revolução Industrial, a fumaça negra que era poluente, fazia muitos problemas na saúde das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, o desenvolvimento ambiental ficou para trás aí na Revolução Industrial. E também a questão de que no segundo texto vem falando sobre algumas classes que eram superiores aos mais pobres. Por exemplo, a igreja e os nobres, nos nobres aqui é claro que eram burgueses, mas era relacionado ali à ideia de pessoas mais ricas, que tinham privilégios, né? E as pessoas mais pobres não. Na página 27, a terceira questão vai falar o seguinte: tem uma pintura que vai relacionar ao trabalho, o trabalho informal, né? No caso aqui é um varredor. A questão está falando que o trabalho ele vai mudando com o tempo, com as necessidades. Na Revolução Industrial, muitos trabalhos informais começam a surgir, né? Por exemplo, o varredor. Gente, o varredor é o quê? Né? O varredor geralmente é um serviço informal, como hoje. Nós vamos ter ali as pessoas que trabalham nas lojas, no comércio, e aí tem aquelas pessoas que vão trabalhar informal, como vendedor de batatinha frita, como pessoas que saem vendendo perfume nas ruas. Isso aí são trabalhadores informais, né? E aí, gente, por que vai surgir tanto na Revolução Industrial trabalhadores informais? Porque nas fábricas o desemprego aumenta, o desemprego estava muito crescente. Essas pessoas tiveram que dar um jeitinho, mas principalmente, se você olhar, analisar essa imagem, nós vamos ter dois elementos importantes que não pode faltar na sua resposta. A primeira é que o varredor é uma criança, então a pintura está representando o quê? A pintura está representando o trabalho infantil. O trabalho infantil hoje é um crime. Nessa época era naturalizado. Então ali está falando o quê? Que geralmente esses trabalhos informais eram eles acabavam acarretando várias idades, inclusive o trabalho infantil. Era muito comum as pessoas contratarem para varrer a casa, para ajeitar a casa toda, né? Ter responsabilidades muito fortes, não ir à escola. As crianças eram que cuidavam das casas das senhoras mais ricas, né? Então, quando você vê aqueles filmes chiques das mulheres do século XIX, geralmente quem fazia tudo na casa dela eram crianças de 12, de 11 anos de idade. E aí essa criança não tinha direito de estudar, então ela permanecia naquela condição para o resto da vida, e a expectativa é baixa, porque não era só varredores que tinham, né? Até nas minas para pegar carvão, que tem filmes também que vão falar sobre crianças ali perto dessas fumaças, nas minas de carvão, que não tinham expectativa de vida alta, morriam ainda muito jovens. Por quê? Porque a condição de trabalho era muito pesada. E o segundo ponto que você pode analisar nessa pintura, nessa gravura aí, é que você vai perceber que mesmo sendo uma criança informal, e a mulher também que aparenta ser ali próxima da criança, eles estão bem vestidos com roupas caras. Como é que pode, né, gente, uma pessoa que está trabalhando no serviço informal e ser retratada no século XIX, que tinha muitas desigualdades sociais, tão quanto hoje, ou até mais, né? Vestida com ternos caros e vestidos caros. Não tem como. Então, por que ele foi colocado isso? Porque as pessoas, até mesmo os pintores, os mais que retratavam da vida social, eles não vão analisar, eles vão tentar embelezar aquela imagem, porque eles vão ignorar a pobreza. E aí, nós fazemos isso no dia de hoje, nós ignoramos que a pobreza existe, a gente quer enfeitar. E eles faziam isso porque, igual os indígenas aqui, quando era representado pelos holandeses no Brasil colônia, os holandeses pintavam os indígenas com roupas porque eles achavam que a cultura indígena era selvagem. E ali na Revolução Industrial nós vamos ver eles sendo pintados para poder esconder a pobreza que existia no século XIX, como se o século XIX, a Revolução Industrial, fosse só beleza. E realmente teve muitas coisas boas que veio da Revolução Industrial, mas a balança tem um peso muito grande em relação à desigualdade que veio, à poluição que veio junto com a Revolução Industrial. A segunda, não é a segunda não, é a espera. A próxima questão vai falar sobre as vestimentas, né? Então é isso, vestimentas, contraste social, você vai colocar o quê? Roupas de pessoas ricas, vai fazer um texto sobre isso, ou seja, vai comentar sobre essas roupas, e também quem quis representar, né? Bom, nas próximas aulas nós vamos trabalhar o tema 4 e a unidade nova, o primeiro capítulo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a semana que vem.